Presentes no arroz, nas massas e também nos doces, os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos, são, como o próprio nome fala, carbonos hidratados, com hidrogênio e oxigênio. Eles são marcados pela presença da função álcool com cetona e ou aldeído. Em uma dieta saudável, eles correspondem a cerca de 45 a 65% das calorias ingeridas, sendo que 1 grama de carboidrato corresponde a aproximadamente 4 calorias. Os carboidratos possuem, em sua estrutura, os monômeros, sua menor unidade estrutural, chamada de monossacarídeos, que, ao se unirem, formam os disacarídeos, e, em maiores quantidades, os polissacarídeos, de acordo com as respectivas quantidades dessa unidade estrutural. Sobre os monossacarídeos, vale ressaltar que eles são divididos em 2 grupos principais, associados ao grupo da extremidade. As aldoses possuem um agrupamento aldeído na extremidade, como, por exemplo, a glicose. E as cetoses possuem um grupo cetona na sua extremidade, como a frutose. Os monossacarídeos possuem grande importância metabólica, sendo a principal deles a produção de energia celular. A glicose, por exemplo, ela desempenha um papel importante na respiração celular, ao sofrer glicólise, processo em que esse monossacarídeo é quebrado, liberando 2 moléculas de piruvato, que posteriormente serão resultados em forma de energia através do ATP ou do NADH. Os monossacarídeos também desempenham um importante papel estrutural. Através de ligações glicosídicas, os monossacarídeos se ligam para formar seus derivados, por meio da reação de desidratação. Os oligosacarídeos, quando forem de 2 monossacarídeos a 10, ou os polissacarídeos, quando forem de 10 monossacarídeos a mais. Essa capacidade de conectar monômeros garante à estrutura um caráter de empacotamento, muito útil para garantir altas performances biológicas, principalmente quando polissacarídeos. Vale ressaltar que os monossacarídeos podem ser transportados pela corrente sanguínea, o que os difere de seus derivados, sendo convertidos dentro das células em unidades metabolicamente ativas, que servem como precursores para a síntese de diversas macromoléculas. Dentre essas macromoléculas formadas pela síntese desses monossacarídeos está a sacarose, formada por glicose mais frutose, a qual está amplamente presente na nossa alimentação, por meio de alimentos que contêm açúcar. E falando em doces, viemos para o Mercado Central de Pelotas, um importante centro comercial de culinária que contribui fortemente para a cultura regional. Pelotas, conhecido como a capital do doce do sul, tem doces como o brigadeiro, o camafeu e o quindim. Porém, apesar de serem deliciosos, é necessário ter moderação no consumo. Os doces são carboidratos refinados, os quais são facilmente absorvidos pelo corpo, no qual, uma vez entrando na corrente sanguínea, se em excesso, poderá virar reserva energética no nosso organismo. Dessa forma, o nosso corpo lida com isso com o processo de lipogênese, o qual, ao invés de usar energia para o nosso metabolismo, a armazena em forma de gordura, piorando o nosso quadro de saúde. Logo, devemos nos conter, para não exagerarmos do doce e sair correndo atrás deles, como uma formiga. Entretanto, não são só os carboidratos que têm o gosto doce. Alguns aminoácidos, peptídeos artificiais e álcoois de açúcar também podem ter esse efeito. A maioria dos adoçantes, por exemplo, não são carboidratos. Na língua, existem receptores específicos para detectar o sabor doce. Moléculas como adoçante, sacarina, aspartame e sucralose se encaixam nesses receptores, ativando-os e enviando sinais para o cérebro. Essa interação ocorre mesmo que os adoçantes não forneçam as mesmas calorias ou nutrientes que o açúcar, porque eles são estruturalmente diferentes e não são metabolizados da mesma forma. Se analisarmos a estrutura química desses sacarídeos, podemos perceber a presença de várias estruturas cíclicas. Isso confere a eles semelhanças de interações com os monossacarídeos, que, quando em solução aquosa, tornam-se cíclicos. A forma natural dos monossacarídeos é assim, de cadeia aberta. No entanto, ao entrar em contato com a água, os monossacarídeos do tipo aldotetroses, ou todos com mais de 5 carbonos, assumem a forma cíclica. As extremidades alcoólicas reagem com a outra extremidade do tipo aldeído, formando os N-acetais, ou com a outra extremidade do tipo cetona, formando os tipos N-cetais, dependendo da molécula, sendo localizada na penúltima ou antepenúltima hidroxila da cadeia principal.
A parte da cadeia que fica localizada para fora desse ciclo é chamada de carbono anomérico. E devido à sua quiralidade, essa molécula pode apresentar duas conformações espaciais. Em soluções de açúcares cíclicos, as formas do carbono alfa e beta se interconvertem até atingir um equilíbrio, sendo isso chamado de mutarrotação. Quando o grupo OH está do mesmo lado que o CH2OH, a conformação é do tipo beta. Já quando está do lado oposto, a conformação é do tipo alfa. Essa conformação espacial demonstra a importância biológica da água, já que, somente assim, esses monossacarídeos possuem função biológica. Isso porque, como podemos ver nesse vídeo, a mesma molécula de glicose, na sua forma de conformação alfa, quando em cadeia, forma a amilose, que corresponde a uma grande formação do amido, e pode ser facilmente digerida pelo nosso corpo na forma helicoidal, enquanto a formação de cadeias de glicose de conformação beta forma a celulose, polissacarídeo incapaz de ser digerido pelo organismo humano, já que tem formato planificado. Além disso, essa conformação é base para as ligações glicosídicas, que unem os monossacarídeos formando os disacarídeos. Os disacarídeos, como a maltose, a lactose e a sacarose, são formados pela união covalente de dois monossacarídeos. Eles são unidos por meio de uma ligação chamada de ligação glicosídica. Essa ligação ela é semelhante com a ligação peptídica, só que, nesse caso, entre monossacarídeos. Ela ocorre entre o grupo hidroxila de um açúcar que reage com um carbono anomérico de outro. A maltose, por exemplo, é formada por duas moléculas de glicose. Ela está presente naturalmente em grãos germinados e em produtos como malte, cerveja e alguns cereais. Durante a digestão, a maltose é transformada em duas unidades de glicose pela enzima maltase. Essa glicose é então absorvida pelo organismo e é utilizada para a produção de ATP, a principal moeda energética celular. Já a lactose é a combinação da glicose e da galactose. Ela é o principal açúcar do leite e seus derivados. Ela pode ser quebrada pela enzima lactase, permitindo que suas unidades sejam usadas para energia ou para a síntese de outras moléculas importantes. Quando o organismo produz pouca ou nenhuma lactase, surge a intolerância à lactose, caracterizada pela dificuldade da digestão desse açúcar. A sacarose, por sua vez, é formada por glicose e frutose. É conhecida como o açúcar de mesa. Ela está presente naturalmente na cana-de-açúcar, na beterraba, frutas e alguns vegetais. Ela é altamente solúvel, o que facilita tanto o transporte de energia no corpo como o armazenamento de energia em plantas, funcionando como uma fonte rápida de energia disponível. Além dessas funções estruturais e energéticas, os carboidratos participam de processos muito importantes no organismo. Um exemplo é a glicosilação, que é um processo enzimático, regulado e específico, no qual um carboidrato é ligado a proteínas ou lipídios. Isso é essencial para o correto dobramento de proteínas, reconhecimento celular, sinalização e várias outras funções biológicas. Em contraste, existe a glicação, que é um processo não enzimático. Ele é mais lento e é espontâneo. Nela, açúcares redutores reagem diretamente com os grupos amino de proteínas, lipídios ou até ácidos nucleicos, formando ligações covalentes estáveis. Esse processo, por ser descontrolado, pode levar ao acúmulo de produtos finais de glicação avançada, os chamados AGEs, que estão relacionados a danos celulares, envelhecimento e doenças como diabetes. Inclusive, é por meio da glicação que conseguimos avaliar a hemoglobina glicada, exame que mede o quanto de glicose está ligado às hemácias. Como os glóbulos vermelhos vivem em média cerca de 90 dias, a dosagem de hemoglobina glicada permite acompanhar os níveis médios de glicose no sangue durante os últimos meses, sendo um indicador mais estável do controle glicêmico do que a simples medida de glicose no momento do exame. É importante destacar ainda a diferença entre açúcares redutores e não redutores. Açúcares redutores possuem um grupo carbonila livre, aldeído ou cetona, que pode se abrir em solução aquosa, permitindo que eles atuem como agentes redutores, ou seja, podem doar elétrons em reações químicas. Já açúcares não redutores não apresentam esse grupo livre e por isso não têm essa propriedade. Dessa forma, vemos que os carboidratos, mesmo os que parecem simples como maltose, lactose e sacarose, têm funções que vão muito além do que só fornecer energia.
Eles participam de processos estruturais, sinalização celular, modificam proteínas, além de estarem diretamente ligados com aspectos importantes da saúde, como o envelhecimento e controle de diabetes. Agora vamos falar de um tipo mais complexo de carboidrato, o polissacarídeo. Polissacarídeos são formados por centenas ou até mesmo milhares de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Em sua maioria, eles são insolúveis em água devido à sua grande estrutura e tamanho. Possuem importante função energética e estrutural. Ao contrário dos monossacarídeos e disacarídeos, os polissacarídeos não costumam possuir sabor doce. Além disso, os polissacarídeos podem ser classificados como ramificados ou lineares, o que tem relação direta com sua cadeia carbônica. O glicogênio, por exemplo, é muito ramificado. Entretanto, a celulose é linear. Os polissacarídeos podem ser divididos também em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Essa divisão tem ligação direta com os tipos de monossacarídeos que estão presentes nas cadeias. Os homopolissacarídeos possuem apenas um tipo de monômero na sua cadeia. Exemplos disso são o amido e a celulose, que se constituem de uma repetição da glicose. Os heteropolissacarídeos, por sua vez, são formados por 2 ou mais tipos de monossacarídeos. Exemplos disso são o ácido hialurônico, o peptídeo glicano e a hemicelulose. Os polissacarídeos desempenham diferentes funções no metabolismo dos mamíferos, sendo a principal delas a de reserva energética. Polissacarídeos, como o amido e o glicogênio, ambos polímeros da glicose, são essenciais nesse processo, mas se diferenciam nos organismos nos quais atuam. O amido ele é menos ramificado, consequentemente, ele garante uma energia de reserva a maior prazo, fazendo com que ele atenda a demanda das plantas, as quais necessitam de um crescimento contínuo. Já o glicogênio tem várias ramificações, fazendo com que a sua reserva de energia seja a curto prazo, atendendo altos picos de energia, o que atende à demanda dos mamíferos, que precisam de picos de energia para fugir de situações de fuga ou de predação. O mesmo se aplica para os fungos. Falando sobre o glicogênio, ele é um homopolissacarídeo da glicose, formado a partir do processo de glicogênese no fígado. Pelo fato do glicogênio ter várias ramificações, várias enzimas podem atuá-lo ao mesmo tempo, nas suas extremidades. Quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, o glicogênio do fígado pode ser degradado para que esse problema seja resolvido, mantendo uma concentração de glicose saudável no sangue, mediado pelo hormônio glucagon. Quando em excesso, entretanto, por meio do outro hormônio antagônico, a insulina, essa glicose pode ser retirada do sangue e armazenada no fígado em forma de glicogênio. Nos músculos, o glicogênio é usado localmente para gerar energia durante o exercício, especialmente em atividades de alta intensidade. Outro mecanismo dos polissacarídeos está pautado no quesito estrutural. Seus representantes possuem cadeia linear, já que a falta de ramificações dificulta a capacidade de serem lisadas e, por consequência, garantem mais resistência. Isso se deve à presença de ligações beta, e não alfa, o que, ao invés de oferecer disposição helicoidal, dispõe linearidade, como já dito anteriormente. Outra propriedade está na alta disposição em formar ligações de hidrogênio internas, ou seja, entre as próprias cadeias, garantindo insolubridade à estrutura. A celulose é um importante carboidrato para as plantas. Suas extensas ligações de hidrogênio fazem com que elas se organizem em paralelo, garantindo alta resistência à tração, o que impede o rompimento de sua estrutura no processo de turgor, onde uma pressão osmótica interna é exercida sobre a membrana da planta. É como se as fibras da celulose fossem que nem um balão. Sua formação em paralelo permitiria que ela se esticasse sem que ela se rompesse, permitindo que a mesma garantiria muita estabilidade e impediria que ela se estourasse, o que não acontece na membrana plasmática dos seres humanos, por exemplo. Já nos artrópodes e nos fungos, a quitina exerce função estrutural primordial, muito semelhante à da celulose. Sua linearidade e a presença de ligações beta, mesma forma da celulose, garantem estabilidade e auxiliam na aderência a ligações de hidrogênio. Isso atribui dureza e organização das fibrilas. Isso é extremamente importante para os artrópodes e pelos fungos, já que a dureza os protege contra danos físicos e contra predadores, funcionando como uma barreira protetiva externa. Já que o Arthur falou de parede celular, agora vamos falar sobre a região que fica entre as células, a matriz extracelular, que é formada por um gel de heteropolissacarídeos que conecta as células e tem função protetiva e fornece suporte às células. Os heteropolissacarídeos são glicosaminoglicanos.
polímeros longos e não ramificados, com estrutura formada pela repetição de 2 unidades de monossacarídeos diferentes ao longo de sua cadeia. Uma das unidades é tipicamente a hexosamina, que é frequentemente N-acetilada. A outra unidade é, geralmente, o ácido urônico, que confere uma alta densidade de carga negativa aos glicosaminoglicanos. A exceção é o queratansulfato, que não possui ácido urônico. A presença dos grupos sulfato e carboxilato dos ácidos urônicos confere aos glicosaminoglicanos alta densidade de carga negativa em pH fisiológico. Essa característica é crucial para suas funções, porque ele atrai cátions e, consequentemente, uma grande quantidade de moléculas de água. Devido a sua natureza altamente carregada e sua capacidade de atrair e reter água, os glicosaminoglicanos formam géis hidratados e volumosos. Essa propriedade confere elasticidade e resistência à tração e compressão, sendo essenciais para a integridade estrutural e capacidade de absorver choques mecânicos nos tecidos, como a cartilagem. Alguns desses heteropolissacarídeos podem se ligar com outras biomoléculas para adquirir sua função biológica específica. A esses compostos damos o nome de glicoconjugados. Em sua maioria, eles têm função de reconhecimento celular, tendo uma importante relação com a membrana celular, já que eles são o principal componente do glicocálice. São 3 os principais tipos de glicoconjugados. Os proteoglicanos são cadeias de proteoaminoglicanos sulfatados ligados a uma proteína. Eles podem estar ligados ao mecanismo de crescimento celular, principalmente em células cancerígenas, e em agregados que conferem resistência e elasticidade à matriz extracelular, como o colágeno e a elastina. As glicoproteínas também são glicídios ligados a proteínas, mas com menor proporção e maior diversidade de monossacarídeos ligados a elas. Essas biomoléculas são responsáveis pela função hormonal, pela especificidade das relações celulares, principalmente em relação à proteína lectina, além da resposta imunológica e a formação de mucos, que são substâncias que protegem as mucosas, revestindo-as. E o terceiro e último grupo de glicoconjugados são os glicolipídios, substâncias formadas através da união entre glicídios e lipídios. A principal função deles é a determinação dos grupos sanguíneos, já que eles estão presentes na membrana das hemácias determinando os fatores ABO.